Bom dia. Eu de novo. Hoje nós temos, continuando a nossa série anual, que é Movidos pelo Espírito de Deus, nós temos, estamos chegando ao fim da finalzinho, a chegada da última viagem missionária feita pelo apóstolo Paulo. E nós chegamos então na série que começamos hoje. A série de hoje chama Até que Nada Mais Importe. E para a gente começar, eu queria te convidar a refletir. Se você for perguntado o que realmente importa para você, o que vem à tua mente? Quais são as coisas que primeiro vêm à tua mente? O que realmente importa? Se você puder fazer uma lista aí mental isso aqui em primeiro lugar, isso aqui em segundo, isso aqui, acho que isso aqui pode ir para o segundo lugar. Pode fazer aí, vou te dar uns segundinhos para fazer isso. Quando a gente pensa naquilo que importa para nós, naquilo que é importante para nós, a gente inconscientemente ou conscientemente permite que essas coisas direcionem as nossas decisões, as nossas reações, as nossas ações, né? E nessa série de mensagens a gente vai olhar um pouco para a vida de Paulo. A gente já tem olhado bastante para a vida de Paulo, mas em específico nessa série de mensagens, nesses próximos versículos e capítulos que nós vamos percorrer nessa série, nós vamos estar olhando para Paulo e como ele priorizava algo em sua vida. Ele priorizava fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Ele estava nessa situação de que agindo, obedecendo, até que nada mais importe, até que nada importe mais. Essa é a nossa vida, tem que ser com Cristo. Que nada importe mais do que fazer a vontade de Deus. Não quer dizer que nada mais vai importar. Não quer dizer que nada a gente vai dar valor. Mas essas coisas vão ser direcionadas pelo primeiro lugar da nossa lista, que é fazer a vontade de Deus. E a gente vai olhar para a vida de Paulo e fazer disso uma reflexão, pensando como que é possível continuar mesmo sem ter certeza. Como que é possível a gente não temer ao ver as ondas se levantarem na nossa frente, quando estamos em pleno mar. A gente vai olhar para esses textos e pensar como é fazer a coisa certa, não importando, não levando em conta o que isso vai trazer como consequência para a minha vida. Como é permanecer fiel, mesmo quando quando o mundo ao nosso redor está ruindo. Como continuar firme na fé e tendo esperança sempre, trazendo à memória aquilo que sempre nos move, que nos dá esperança, mesmo que a nossa vida esteja um caos. Queria ler alguns textos para que a gente pudesse refletir isso antes de entrar no nosso texto principal de hoje. Queria ler Mateus 6, 33 e 34. A palavra de Deus diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui nos convida
Deus está falando sobre o sustento, sobre aquilo que necessitamos para viver, aquilo que é necessário para as nossas vidas, mas Ele fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, conhece o nosso coração, e Ele diz que se buscarmos a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, essas outras coisas necessárias para a nossa vida, elas serão cuidadas por Ele. Você quer a melhor pessoa para estar cuidando das suas necessidades que o próprio Deus? Um outro texto que fala assim, Filipenses 3, 13 e 14 diz assim, vou dar um tempinho para vocês abrirem aí, para a gente poder ler junto. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui dá o exemplo de que ele está com os olhos fixos no alvo, que é Cristo, que é fazer a vontade de Deus. Ele deixa as coisas para trás no lugar dela, aquelas coisas que já não pertencem mais à vida, aquelas coisas que já não fazem nos aproximar mais de Deus. A gente tem que deixar para trás e olhar, focar os nossos olhos no nosso alvo, que é parecer e permanecer em Cristo. E o último texto, antes da gente chegar no livro de Atos, como introdução aqui, eu queria ler 1 Coríntios 10, 31. O contexto dessa mensagem, desse texto aqui antes dele, é uma discussão se deve comer isso, deve não comer aquilo, coisas que podem ou não se podem fazer sendo um cristão, sendo um discípulo de Cristo. Mas em 1 Coríntios 10, 31, ele finaliza esse texto falando assim: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E é isso que a nossa série de mensagens vai trazer ao nosso coração, de até que nada mais importe do que fazer da minha vida algo, uma maneira de glorificar a Deus. É claro que nós vamos ter coisas que nós buscamos, coisas que trabalhamos, que nos importamos, mas essas coisas passam pelo filtro de glorificar a Deus. O meu trabalho, os meus planos de futuro, o meu estudo, a minha família, tudo deve glorificar a Deus. Amém? Nós vamos entrar agora na mensagem desse mês, que é dessa semana, me desculpa, o tema é até que a convicção fale mais alto do que o conforto. A gente vai ler o texto de Atos, capítulo 21, do 1 até o 16. Podemos ler? Atos capítulo 21, versículo do 1 ao 16 diz assim: depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes. E dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e, seguindo viagem, quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos,
nos acompanharam até fora da cidade, e ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não se deixou persuadir, conformados dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem deveríamos nos hospedar. Amém. Até aqui. Quando a gente olha para esse texto, a gente pode ver Paulo em sua viagem, e nós conseguimos constatar que Paulo tinha 2 certezas nesse momento. A primeira delas é que ele deveria chegar a Jerusalém. Deus havia colocado isso em seu coração, ele já havia comentado isso no texto que nós lemos na semana passada. E também no texto da semana passada nós vemos que ele tinha consciência de que onde ele exercesse seu ministério, a prisão e o sofrimento o acompanhariam. E pensando nisso, Paulo está em rota final da 3ª viagem missionária. Ele está na viagem de volta, nos últimos passos até chegar a Jerusalém, que era o alvo, o destino final, e já pensando na próxima viagem, que ele desejava ir até Roma, para lá exercer seu ministério. E nesse trecho da viagem, a gente pode acompanhar que Paulo e a sua equipe fazem algumas pequenas paradas no seu trajeto. Semana passada nós vimos que já nessa rota de volta, em direção a Jerusalém, eles fazem uma parada em Éfeso, e lá ele faz uma pausa, compartilha com os irmãos que é a última vez que eles o veriam, e ali se despede e continua o trajeto de volta. Ele se reuniu com os líderes, chamou, na verdade ele não estava em Éfeso, ele estava com os líderes da igreja de Éfeso. Quando você olha o texto, fala que ele convidou os líderes de Éfeso a estarem com ele. Então ele estava na sua rota de volta, então ele sai esse pouco tempo que ele teve com os líderes de Éfeso, da igreja de Éfeso, e chegamos até esse capítulo 21, que a gente encontra a equipe viajando de volta para Jerusalém, que é, como eu já disse, o ponto final desta viagem. E é interessante quando você para olhar a forma com que é descrita isso, né? A gente pode ver uma forma minuciosa com que Lucas descreve o trajeto de volta. Mas às vezes você pode parar para pensar por que existem o relato, ele parou aqui, mas não aconteceu nada, não relata nada que aconteceu ali.
Daí saiu dessa cidade, passando à esquerda de tal lugar, a gente chegou até a tal ilha, e ali a gente fez uma parada para descarregar, e ali a gente encontrou alguns discípulos, e tivemos um tempo ali, então saímos, e tivemos mais um tempo, passamos por tal lugar, até chegar ao território de Israel, né? E quando a gente olha para essa maneira minuciosa, que nós sabemos que Lucas era médico, e ali a gente vê os detalhes, o caminho, os portos que ele parou, a finalidade de cada parada, é uma forma de Lucas descrever fatos concretos que poderiam ser observados pelo leitor. E é interessante quando se você tiver um tempo para pesquisar sobre isso, tiver curiosidade. Recentemente, não tão recentemente assim, mas comparado com o texto que nós estamos lendo, bem mais recentemente, no século XIX, isso chamou a atenção de um historiador, que chama William Ramsay, Sir William Ramsay. E ele era alguém que não cria em Deus e estudava arqueologia, alguém renomado, tanto que ganha o seu título de cavaleiro inglês por essa capacidade que ele tem em sua área, e ele começa a fazer uma pesquisa voltada à historicidade, a provar a capacidade de comprovar a descrição ou não do livro de Atos. E o relato que ele tem em um dos seus livros fala assim: você pode pressionar as palavras de Lucas em um grau além de qualquer outro historiador, e elas passam pelo escrutínio mais aguçado e pelo tratamento mais duro, contanto que o crítico conheça o assunto e não vá além dos limites da ciência e da justiça. É interessante ver alguém, depois de 1800 anos, se debruçando sobre aquilo que Lucas escreveu e podendo confirmar a veracidade usando métodos modernos de estudo, de pesquisa. E é interessante quando a gente olha para isso e vê a beleza e a riqueza daquilo que estamos lendo. Mas continuando a nossa viagem, temos a primeira parada nesse texto em Tiro. Tivemos algumas paradas, mas uma parada onde há uma descrição do que aconteceu lá. Em Tiro, Paulo encontra discípulos de Cristo lá. E esses discípulos, tomados de compaixão pela vida de Paulo, recomendam que ele não fosse a Jerusalém. Eles compreendiam pelo Espírito o que aconteceria com Paulo se ele fosse a Jerusalém, e então o advertem a respeito. Eles colocam a recomendação, algo que estava no coração deles, porque se sentiram provavelmente no papel de alertar Paulo do que ocorreria, daquilo que eles estavam tendo discernimento pelo Espírito de Deus. Mas Paulo permanece firme. E se você for parar para pensar no nosso tema, de como estamos observando a postura de Paulo em relação à vontade de Deus, talvez fosse fácil ali para Paulo se escorar nessa recomendação dos irmãos. Seria confortável evitar o que ele já sabia que enfrentaria caso fosse a Jerusalém, mas Paulo se mantém firme, porque ele entende que ele deveria e haveria de passar, uma vez que foi Deus quem permitiu, traria resultados para o reino, traria algo para o reino, né? Porque ele poderia simplesmente falar: esses homens cheios do Espírito estão recomendando que eu não vá. Mas uma recomendação é diferente de uma ordem. E Paulo sabia o que estava
o esperando, mas também sabia que essa era a vontade de Deus para a vida dele. Então Paulo segue em frente em sua viagem. Paulo se despede. O relato aqui também é algo talvez possível de ser um quadro pintado, uma equipe missionária, irmãos se despedindo, ajoelhados na areia de uma praia, orando, chorando e se despedindo, agradecendo a Deus por aquilo que Deus estava fazendo e orando por aquelas vidas que ali continuariam em viagem. Parece uma cena muito bonita, com vista do que os esperava em Jerusalém. Então eles seguem viagem e passam a essa cidade de nome difícil, né? Ptolomeida. Ali passam um dia na presença dos discípulos ali, e então chegam a Cesareia. Cesareia, se você for parar para pensar e analisar, ela já estava em território de Israel, ou seja, Paulo já estava em casa, já estava na sua terra natal, não a cidade, mas a nação, e ali era a capital romana de Israel. A gente sabe em todos os aspectos que a capital, quando a gente pensa em capital de Israel, o centro da nação de Israel, Jerusalém, e era para os judeus. Mas para os romanos que dominavam aquela terra e que ali estabeleceram um governo local, a capital, o centro do governo era Cesareia, uma cidade mais próxima ao litoral. Então ali eles encontram Filipe, que para quem está aqui desde o começo, você pode lembrar de Filipe. Filipe, se você retroceder alguns capítulos, você vai encontrar Filipe sendo instituído como um dos diáconos, aqueles que estavam responsáveis pela administração das coisas relacionadas à igreja, a servir aos órfãos, às viúvas, a cuidar da infraestrutura do ministério para que os apóstolos pudessem ali focar o seu tempo e a sua dedicação ao ensino da palavra. Mas também, um pouco mais para frente, nós vemos que essa era uma função que Filipe exercia, mas Filipe também tinha o ministério, exercia o ministério de evangelista, porque nós encontramos Filipe saindo, indo a Samaria, pregando o evangelho, no começo da dispersão da igreja, quando eles começam a ser perseguidos e começam a sair de Jerusalém. Filipe se dirige a Samaria, que era um povo rejeitado pelo povo de Israel, mas mesmo assim ele encontra a direção de Deus para ir até esse lugar e compartilhar do evangelho. E aqui temos ele ainda firme nos caminhos do Senhor, fazendo com que a sua família exercesse ministérios na presença do Senhor. E então chega alguém que também já apareceu anteriormente no livro de Atos. A descrição desse texto chama a atenção para que a presença de Ágabo, um profeta, que ele já foi citado em Atos capítulo 11, se você quiser procurar depois, no fim do capítulo 11, fala que ele prevê uma fome que realmente aconteceu em Israel, e esse homem, cheio do Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, chega a esse lugar, e ele traz uma profecia de uma forma visual. Não eram só palavras, ele fez questão de ir até lá, pega o cinto, o cordão que amarrava as vestes de Paulo, e amarra seus pés e suas mãos, e fala com que externa aquilo que Deus estava revelando a ele, que o que Paulo sofreria ao chegar em Jerusalém.
E só que quando a gente olha, se a gente olhar com mais atenção ao texto, a gente vê que essa palavra é uma palavra de revelação, mas não contém uma direção ou uma proibição vinda de Deus para que Paulo tinha em sua consciência que ele continuasse o seu caminho a Jerusalém. E ali é revelado o que aconteceria. Paulo era novamente alertado sobre o que iria acontecer, mas Paulo permanece firme. Um entendimento comum é que Deus estava usando Paulo como exemplo de como passar pelas tribulações, passar por momentos difíceis. Paulo permaneceu firme na vontade de Deus, na sua missão, naquilo que ele tinha certeza, na direção que Deus tinha dado a ele, mesmo sabendo o que isso traria para a vida dele. No capítulo anterior, ele expõe já aos líderes de Éfeso a consciência que ele tinha, que apesar de nem tudo ser claro, ele tinha uma coisa que estava clara, que na sequência de seu ministério estava certo de que ele iria passar por prisão e sofrimento. Mas quando a gente olha para Paulo, a gente olha um pouco para trás, folheia as nossas páginas no livro de Atos, a gente pode ver que não era muito diferente do que Paulo já havia passado ali, desde que ele aceitou a caminhar com Cristo. A gente pôde ver Paulo tomando uma pedrada e praticamente ser considerado morto, mas levantar e retornar à cidade. Depois de alguns dias ele volta à cidade onde o apedrejaram para cuidar da igreja ali iniciada por ele. Ele sofreu prisão, sofreu perseguição, existiam conspirações, a gente vê conspirações contra ele, pessoas que se levantavam dizendo que ele era um causador de tumulto no mundo todo. Pessoas categorizando Paulo como um tumultuador, aquele que estava abalando e agitando o mundo com a sua mensagem. Deus já havia, durante a sua jornada, preparado Paulo para o que estava à sua frente. E isso também serve para nós como incentivo, como conforto, que Deus vai nos capacitar, nos preparar para aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Paulo pode mesmo dizer que, apesar de tudo, a vontade de Deus era a sua prioridade. E esse é o nosso exemplo. Esse é aquilo que nós devemos seguir. A igreja ali, depois de ouvir isso, Ágabo profetizando que ele seria preso, claramente, de forma visível, Ágabo professa ali e traz essa visão à igreja ali, aos discípulos ali presente, e a igreja ali presente roga a Paulo que ele não fosse a Jerusalém. Mas Paulo tinha uma certeza no coração, algo que ele tinha em seu espírito direcionado por Deus, que ele deveria chegar a Jerusalém. E é interessante quando a gente olha para essa cena da igreja, tanto porque aqui a igreja, quando ele relata nesse texto, são os discípulos daquela cidade e também a equipe que acompanhava Paulo. Depois de ter essa revelação clara e visível, eles rogam a Paulo. Só que essa posição e esse sentimento que havia naqueles discípulos de Cristo ali, a gente pode ver que tocava fundo na vida de Paulo, mas mesmo assim ele optava pela direção de Deus. A reação de Paulo quando essas pessoas rogam para que ele não fosse a Jerusalém, ele de certa forma reclama: por que vocês estão fazendo isso? Por que com o choro de vocês estão atingindo o meu coração? Paulo parece que ali ele sentia mais porque essa situação prevista para a vida dele trazia
de preocupação e de aflição na igreja do que no que aconteceria a ele mesmo. Ele clama porque ele estava pronto, certo do que deveria fazer, mas ao ver os irmãos sofrendo, ele fala: não façam isso, porque isso me dói, ver vocês sofrendo por algo que eu estou pronto para fazer. Quando olhamos para os evangelhos, a gente pode ver um paralelo aqui de Paulo, na atitude de Paulo, um paralelo com a atitude de Cristo, que em seus últimos momentos sofreu, passou por angústia, chegou a orar a Deus, clamando para que, se possível, o cálice fosse retirado de sua frente, mas que a vontade de Deus era a prioridade, que obedecendo, Jesus obedeceu e foi até a cruz, para que eu e você tivéssemos vida e esperança de estarmos com Cristo, com Deus. Novamente, Paulo, seguindo o exemplo do mestre, colocou a vontade de Deus e o plano dele, o plano de Deus em sua vida, ele colocou acima do conforto terreno, acima do seu bem-estar, porque ele entendia que a vontade de Deus está no que gera frutos eternos e não no que nos conforta e nos agrada momentaneamente aqui nessa vida. E é interessante o que isso causa, a postura de Paulo e a irredutibilidade de Paulo nessa questão gera, assim com o seu exemplo, que ele faz disso a pauta da sua vida, ele faz com que essa sua postura, essa sua certeza, essa sua alegria, a sua determinação de cumprir a vontade de Deus para a sua vida, não importa qual ela fosse, leva a sua equipe e a igreja ali reunida, mesmo nesse momento de tanta incerteza, mesmo numa previsão de momentos de dor, aquela igreja é levada a clamar juntos, a exclamar juntos: seja feita a vontade do Senhor. E eu queria te convidar a pensar nisso. Nós estamos prontos para dizer: seja feita a vontade do Senhor? Qual seria a nossa reação se um dos nossos, se alguém próximo, fosse chamado por Deus para um caminho de dor, a passar algo desagradável? Nós estaríamos prontos a dizer: seja feita a vontade do Senhor? E se fosse nós mesmos, se fosse eu, se fosse você, nós estaríamos prontos a dizer: seja feita a vontade do Senhor? E aqui Paulo traz um extremo até onde deve ir a nossa determinação e confiança no Senhor, e renúncia, e se derramar e se render na presença de Deus. Mas eu queria te chamar a atenção nessa manhã, não só para coisas grandes, mas quando são coisas menores, coisas que Deus quer de nós, que não são exatamente aquilo que nós queremos no momento, ou aquilo que Deus está nos pedindo não é a coisa mais confortável no momento. Nós estamos prontos para dizer: seja feita a vontade do Senhor na minha vida, seja feita a vontade do Senhor no meu trabalho, na minha vida profissional, seja feita a vontade do Senhor nos meus planos, naquelas coisas que eu desejo para o meu futuro, aquelas coisas que eu estou empenhando e priorizando na minha vida, elas devem passar pela vontade do Senhor em primeiro lugar. Seja feita a vontade do Senhor no meu melhor dia, mas também seja feita a vontade do Senhor no dia mais escuro em que eu passar. Nós estamos prontos para dizer, como Jó, que passando por algo, se você procurar no livro de Jó, a descrição do que acontece com Jó, Jó era alguém abençoado,
e que perdeu tudo. Mas ele reconhece que o Senhor era dono de tudo e pode bendizer o nome do Senhor, reconhecendo que Deus tem soberania sobre todas as coisas e que há cuidado do Senhor mesmo no meio da tribulação. E quando a gente empenha a nossa vida a fazer isso, podemos ver como Jó viu, que o resultado eterno que nós vemos na vida de Jó é a sua declaração, que no final do seu livro, após passar por tudo, antes mesmo de Deus retornar aquilo que ele tinha antes, porque Deus restituiu, mas antes mesmo de ser restituído, ele diz: antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando a gente entende que algo vem de Deus, que algo Deus tem para nós, o resultado para o reino é sempre valioso. Não importa a dificuldade que temos no caminho, mesmo que o caminho seja duro. Deus fala em diversas passagens, externa ao seu povo, aos seus filhos, a sua preocupação, o seu cuidado. Em Jeremias 29 nós podemos ler Deus falando que ao levar o povo para o exílio, ele tinha planos de bênção, não para fazer mal. Em Isaías 55, Deus fala, Isaías declara que os planos de Deus são maiores que os nossos, que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Então a gente deve sempre nos render, nos colocar diante de Deus, para saber a vontade dEle, porque a vontade dEle é o melhor para nós. Porque mesmo que momentaneamente não estaremos passando pelo melhor, pelo mais agradável, mesmo que nessa vida não podemos passar por momentos e tribulações, sabemos que o resultado eterno é atingido quando estamos no centro da vontade de Deus. É interessante quando a gente vê pessoas como Paulo, como Jó, que se desprenderam do seu bem-estar e continuar a bendizer a Deus. Tem um cantor que eu gosto muito, americano, que chama Jeremy Camp, e é interessante quando a gente para olhar algumas letras que ele fez, e ele teve uma experiência de que ele começou a namorar com uma moça, e ele teve, e pouco tempo antes deles casarem, ela foi diagnosticada com câncer, e logo que eles casaram, logo na lua de mel ela começa a passar mal e é internada, e depois de alguns dias vem a falecer. E o resultado disso na vida desse homem é uma vida quebrantada na presença do Senhor. Ele faz canções declarando que ele continua a acreditar em Deus. Mesmo que ele não consiga ver, ele continua a acreditar. Continua a andar pela fé. Mesmo que ele não possa ver, mesmo que o caminho seja duro, seja quebrado, mas esse caminho duro e quebrado prepara a vontade de Deus para a vida dele. E é isso que eu queria deixar com vocês nessa manhã, que a gente possa exercer essa fé, essa determinação de colocar a vida que Deus tem para nós, buscar o reino em primeiro lugar, sabendo que a gente não precisa abandonar as outras coisas, mas quando a gente prioriza o reino de Deus, a gente vê cada coisa sendo suprida por Deus e vê que cada coisa na sequência da nossa lista de prioridades toma o melhor rumo que ela poderia tomar. E esse é o nosso convite nessa série de mensagens. Até que nada mais importe, até que nada importe mais do que glorificar a Deus com as nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu queria clamar a Ti, Senhor. Dá-nos um espírito resistente, resiliente, para
entender a tua vontade, sensível à tua voz, mas forte, com ânimo e vigor, para trilhar os passos e não desistir do caminho. Não importa aquilo que o Senhor tenha, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem o cuidado, o Senhor nos leva a caminhos que geram resultados, frutos eternos, seja nas nossas vidas, seja abençoando outras vidas, Senhor. Que o Senhor possa usar as nossas vidas para fazer a Tua vontade, Senhor. Faz a Tua vontade primeiramente em nossas vidas, Senhor. Transforma, muda. Cuida, Senhor, daquilo que nós temos que precisa ser mudado e moldado pelo Teu Espírito Santo. Nos enche até que nada mais da nossa carne esteja presente, Senhor. Que a gente possa dizer que, como nós lemos no começo, durante a ceia, que já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor possa mesmo fazer morada nas nossas vidas e que as pessoas ao nosso redor possam ver e testemunhar e serem atraídas não pela nossa qualidade, pela nossa vida, mas pelo Cristo que vive em nós e que nós professamos e exaltamos, Senhor. Cuida de cada um aqui, Senhor, essa semana, que o Senhor possa mesmo nos levar em paz e cuidar do nosso coração e que a gente possa praticar esta palavra durante essa semana, Senhor. Em Teu nome te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada, sejamos cheios do Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana.